Presente. Noemi Guimarães Rodrigues. Presente. Rogério Ferreira Leão. Idelson Mendes. José Henrique de Freitas. Eliane Medeiros. Presente. Luiz César de Castro Leão. Presente. Nilo do Carmo Nunes. Presente. Adão Mota Filho. Havendo norma regimental sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária da Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, do dia 1º de dezembro de 2008. Solicito à secretária que faça a leitura do Salmo e oração do Pai Nosso. Pela ordem. Pela ordem, vereador Rogério Ferreira Leão. Senhor presidente, novos vereadores, distinto público, imprensa aqui presente. Senhor presidente, só para oferecer esse salmo e a oração do Pai Nosso aos irmãozinhos lá de Santa Catarina, que estão desabrigados, com fome, sem teto, sem roupa, muitos já doentes, e que Deus tenha misericórdia e compaixão deles. Muito obrigado. Pela ordem. Pela ordem, vereador Adão Mota. Aproveito na fala do vereador Rogério e Vossa Excelência depois se promova a reunião com seus pais, tudo, para ver se a gente consegue dar a contribuição dessa instituição em prol do pessoal de Santa Catarina, através de alguma campanha, através de doações, parte do salário dos vereadores ou funcionários, e a gente criar alguma situação que nós podemos contribuir com isso. A situação realmente está ao caos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Eliane. Senhor presidente, oferecer esse Pai Nosso, que esse salmo, para a filha da nossa colega de trabalho, que se encontra em Goiânia, fez cirurgia hoje, e agora, graças a Deus, o estado dela está bem melhor. Então, vamos orar para ela, para que ela... Quem? A filha da Eliane, que trabalha aqui com a gente. E agora, no momento, eu esqueci o nome dela, não me lembro. Mas ela passou por uma cirurgia e vai passar por várias. Mas então vamos pedir a Deus que ela possa voltar, retornar ao lar dela com muita saúde e muita paz. Eliette. Peço à secretária que faça a leitura. Salmo 117. Todos os povos devem louvar ao Senhor. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios. Louvai-os todos os povos. Porque muito grande é a sua misericórdia para conosco. E a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Pai nosso. Pela ordem. Pela ordem, vereador Adão Mota. Pelo adiantado da hora, eu solicito propor à mesa que dispensa a leitura da ata na noite de hoje, para a gente ter andamento melhor na sessão. As atas serão lidas nas sessões seguintes. Expediente. Solicito à secretária que faça a leitura do veto número 8/2008, de autoria do Poder Executivo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Eliane Medeiros. Senhor presidente, só para justificar a ausência da nobre colega Lúcia Caetano, que ela está em Goiânia para um tratamento médico, e ela pediu para mim, pedir para o senhor que considerasse a falta dela hoje. Considero justificado. Queria de público pedir desculpas ao nobre colega vereador Idelson Mendes. O mesmo encontrava-se em Goiânia, tratando de assuntos de interesse da Câmara, me pediu para justificar sua ausência na sessão solene. Eu me esqueci, quero de público me desculpar com o vereador e pedir à Procuradoria da Casa, se possível, que justifique na ata a ausência do vereador na sessão solene. Peço à secretária que faça a leitura do veto. Referência, veto ao toque de lei número 5493/2008. Justificativa. Senhor presidente,
tendo recebido e analisado o autógrafo de lei número 5493/2008, de autoria do Poder Legislativo, que objetiva a criação do Conselho Municipal da Política Cultural, resolvi vetá-lo, por já contarmos na legislação municipal com matéria com o mesmo objetivo, qual seja a lei número 1959/84. As diferenças existentes entre o texto do autógrafo de lei, ora vetado, e a lei 1959/84 são tão sutis que não justifica que a matéria seja novamente tratada. E mais, o texto do autógrafo de lei em comenta apresenta a impropriedade de, no artigo 4º, prever que o Conselho Municipal de Política Cultural terá uma mesa diretora como órgão operacional de execução e implementação de suas decisões sobre o sistema de esporte do município, eleita na forma do artigo 5º. A questão não apresentaria como ingerência do Conselho de Cultura sobre o sistema de esporte do município? Não concluímos se seria essa a real intenção do legislador ou se aí cometeu-se um equívoco. De nossa parte, concluímos que a ingerência acarretaria transtornos aos dois segmentos. São essas as razões que motivam o veto, para o qual pedimos aprovação. O momento se faz oportuno para que reafirmamos a consideração sempre dispensada a Vossa Excelência. Paulo Roberto Cunha, prefeito de Rio Verde. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Nilo do Carmo. Eu sei que no momento ainda, mas com certeza deve ter algum erro de redação aí no projeto. Mas eu fico encabulado com o seguinte, como não se chama o legislador para poder verificar o que aconteceu realmente e não conversa com a gente para saber o que aconteceu, né? Isso eu estou encabulado. Perdoe a intromissão, mas Vossa Excelência não foi comunicado desses vetos, nobre colega? Nem queria ver, Pela ordem, vereador Nilo do Carmo. Pelo menos queria ver, né? Assim, eu cansei de, como primeiro secretário da mesa aí no mandato passado, de resolver problemas de redação, pós-sanção, né? Eu, o vereador Adão Mota, né, que sabe muito bem, nós sempre trabalhamos para que o governo tivesse governabilidade, e eu achei estranho, né, um projeto dessa envergadura, não ter chamado o vereador para conversar. Outro problema aqui, senhor presidente, é que já existe um conselho, né, de cultura, mas eu queria saber onde é que ele está, né? Eu não sei onde é que ele está, se houve implementação. E uma lei, né, aprovada, ela substitui aquela naquilo que conflitar, né? Então, eu não estou entendendo isso de forma alguma. Talvez o nosso nobre líder possa me explicar. Muito obrigado. Pela ordem, vereador Adão Mota. Vereador, eu vou tentar explicar para o senhor. Mas eu acho que, em primeiro lugar, que é por causa que Vossa Excelência é adversário do prefeito. E, né, no decorrer desses anos, que Vossa Excelência está sendo tratado, pisado por esse governo aí, sem credibilidade, sem respeito, e a comprovação de cada dia. Projetos tão bem estudados e elaborados por Vossa Excelência, projetos que venham a contribuir com o setor da educação, da cultura da nossa cidade, e vem aí, estamos tendo o desprazer de receber esses vetos. Quer dizer que, mais uma vez, é aquilo que eu digo para vocês aqui. É uma administração, é um prefeito que não respeita a cidade, não respeita seus aliados, não respeita seus amigos e, como sempre, ausente, né? Esses vetos do senhor foi preciso de motorista ir lá em Goiânia pegar a assinatura do prefeito, porque nem na reta final esse homem está parando na cidade para cumprir a sua obrigação. Espero ter contribuído para Vossa Excelência entender o motivo dos vetos. Solicito à secretária que faça a leitura do veto número 9/2008, de autoria do Poder Executivo. Pela ordem, senhor. Pela ordem, vereador Adão Mota. Mais um veto dos projetos do vereador Nilo? Eu não sei
de qual autoria que é não, mas nós teremos bastantes vetos na noite hoje, acho que contemplando vários colegas dessa casa. Também. Veto ao toque de lei número 5.506/2008. Senhor presidente, de autoria do Poder Legislativo ao toque de lei número 5.506/2008, pretendeu tornar obrigatório aos estabelecimentos que comercializam bebidas, refeições e lanches o oferecimento de cardápio com a impressão em braille, para que os apresente a quem solicitar, não se restringindo a deficientes visuais. Da forma como foi elaborado o texto do artigo 1º, qualquer pessoa poderia solicitar o cardápio em braille e não apenas deficientes visuais. A matéria nos faz avaliar que algumas questões se apresentam justas, porém a questão prática pode trazer sérios transtornos, como tentaremos demonstrar. Uma vez sancionada, a lei deve ser cumprida, sob pena da atuação de órgãos fiscalizadores e defensores dos direitos individuais e coletivos, tais como o Ministério Público e PROCON, para que faça prevalecer suas disposições. E esse seria o caso típico da atuação do Ministério Público, que provavelmente determinaria o fechamento dos estabelecimentos que não oferecessem aos deficientes visuais os cardápios com impressão em braille, o que se apresentaria como um problema ao segmento comercial e à economia da cidade, assim como ocorreu com os comerciantes de produtos de origem animal e vegetal. A questão da impressão em braille não se apresenta assim tão simples, existindo normas técnicas que orientam a questão, havendo ainda necessidade constante de renovação dos textos em braille em função da variação de cardápios. Além do mais, não percebemos na cidade número significativo de deficientes visuais que utilizam o braille, o que não justificaria a imposição pretendida aos estabelecimentos comerciais mencionados. O que presenciamos na cidade é o fato de pessoas que portam esse tipo de deficiência estarem sempre acompanhadas de outras que as conduzem e orientem. Vale lembrar ainda que o autógrafo de lei se restringiu ao cardápio, sem mencionar a tabela de preço de cada estabelecimento. Entendemos também que um sem o outro não satisfaria as reais necessidades dos deficientes visuais. Em momento algum, apresentamos a atenção de desmerecer ou menosprezar as necessidades de deficientes visuais. Porém, não nos afastamos do bom senso para impor aos estabelecimentos comerciais norma que estaria fora de seu alcance e que poderia custar-lhe o fechamento, gerando um problema socioeconômico de resultados mais funestos que a dificuldade de um cego ler um cardápio. Sabemos que nossa sociedade não atingiu ainda esse nível de desenvolvimento e devemos legislar sobre matéria que venha de encontro à nossa realidade, para que prejuízos não sejam trazidos à sociedade, mesmo porque o texto do autógrafo de lei impôs a obrigação a todos os estabelecimentos sem distinção. Ora, alguns são tão pequenos que não contam nem mesmo com os cardápios de forma convencional. Devemos, sim, legislar sobre questões que extrapolem os limites do papel, que não surtirá efeito algum se somente guardado em pastas, que, por sua vez, estarão encerradas em armários das repartições municipais, sem que a questão abordada tenha sido colocada em prática. É melhor não aplicar, por não ter, do que ter e se eximir de aplicar. São apenas essas as justificativas apresentadas, repetindo que não desmerecemos as necessidades dos portadores de deficiência, não só entendemos não ser o momento atual o melhor para impor aos estabelecimentos a obrigação referida. E mesmo porque o texto do artigo 1º não faz referência a deficientes visuais. Pedimos a aprovação do veto, não sem antes renovar a Vossa Excelência as nossas considerações. Assinado Paulo Roberto Cunha, prefeito de Rio Verde. A secretária consta em ata presenças honrosas na noite de hoje. O vereador eleito, o vereador James, do PSTB, convido mesmo, que venha tomar assento à mesa. Vereadora Maria José, também do PSTB.
Convido os mesmos para que venham tomar assento à mesa. Peço que conste também em ata a presença do Arley, da Anúbia, Reginaldo, Sandra e Delcides, ambos parentes da vereadora Maria José, meus parentes também. Obrigado pela presença na noite de hoje. Gostaria também de constar em ata como presença honrosa pela primeira vez na Câmara Municipal o Vinícius Henrique Carvalho, Bruno França Melo, diretores da revista Nomes, parabenizá-los pelo trabalho que ora se inicia na nossa cidade. Mais fácil de desligar tirando a bateria. Peço à secretária que faça a leitura do projeto de lei número 123/2008, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 123/2008 dispõe sobre os critérios para aplicação de multas a fornecedor de produtos e serviços de cadastro de reclamações fundamentada contra os mesmos. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Capítulo 1º, dos critérios para fixação de pena de multa. Artigo 1º, o valor da pena de multa imposta a fornecedor de produtos e serviços decorrente da violação das normas de proteção e defesa do consumidor será fixado de acordo com a gravidade da infração, com a vantagem oferida e com a condição econômica do fornecedor, nos termos do artigo 57 da Lei Federal 8.078/90 e demais disposições desta lei. Parágrafo único. No concurso de práticas infrativas será aplicada a multa correspondente à infração mais grave acrescida de 2/3. Artigo 2º. A gravidade da infração está relacionada com a sua natureza e potencial ofensivo, sendo classificada em 4 grupos assim definidos. Infrações classificadas no grupo 1. Ofertar produtos ou serviços sem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensíveis em língua portuguesa sobre suas características. Qualidade, quantidade, composição, preço, condição de pagamento, juros, encargos, garantia, prazo de validade e origem, entre outros dados relevantes. 2. Deixar de fornecer prévia e adequadamente ao consumidor, nas vendas a prazo, informações obrigatórias sobre as condições do crédito ou financiamento. Omitir nas ofertas ou vendas eletrônicas por telefone, reembolso postal o nome e endereço do fabricante ou do importador na embalagem, na publicidade e nos impressos utilizados na transação comercial. Promover publicidade de produto ou serviço de forma que o consumidor, de maneira fácil e imediata, não a identifique como tal. Infrações classificadas no grupo 2. Ofertar produtos ou serviços sem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensíveis em língua portuguesa sobre os riscos que apresentem à saúde e à segurança dos consumidores. Expor à venda produtos com validade vencida. Deixar de cumprir as ofertas suficientemente precisas, publicitária ou não, ou obrigação estipulada em contrato. Redigir instrumentos de contrato que regule relações de consumo de modo a dificultar a compreensão no seu sentido e alcance. Impedir, dificultar ou negar no prazo legal de arrependimento a desistência contratual e a devolução dos valores recebidos quando a contratação oferecer fora do estabelecimento comercial. Deixar de entregar termo de garantia devidamente preenchido com as informações previstas no parágrafo 1 do artigo 50 da Lei Federal nº 8.078/90. Deixar de fornecer manual de instrução, instalação e uso do produto em qualquer linguagem didática com ilustrações. Redigir contrato de adesão nos termos obscuros e com caracteres não ostensivos e legíveis, dificultando a sua compreensão pelo consumidor. Redigir sem destaque cláusulas contratuais que impliquem limitação de direito do consumidor, impedindo a sua imediata e fácil compreensão. Infrações classificadas no grupo 3. Deixar de empregar fornecimento de serviço que tenha por objetivo a reparação de qualquer produto, componentes e reposição originais, adequados e novos ou que mantenham especificação e técnicas do fabricante. Deixar de fornecer serviços públicos adequados, eficientes e seguros. Impedir ou dificultar o acesso gratuito ao consumidor às informações existentes. Elaborar cadastro de consumo com dados irreais e imprecisos. Deixar de corrigir a inexatidão de dados e cadastro quando solicitado pelo consumidor. Promover publicidade enganosa ou abusiva. Recusar atendimento às demandas do consumidor. Enviar ou entregar ao consumidor sem solicitação prévia qualquer produto. Exigir do consumidor vantagem manifestadamente excessiva.
deixar de estipular prazos para o cumprimento de sua obrigação, aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal, deixar de entregar orçamento prévio discriminado, submeter-se na cobrança de débito ao consumidor inadimplente a ridículo ou a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça, exigir multa de mora superior ao limite legal, infrações classificadas no grupo 4, colocar no mercado de consumo ou ser responsável pela colocação produtos ou serviços que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade, deixar de comunicar à autoridade competente aos consumidores mediante anúncio publicitário a nocividade ou periculosidade dos produtos ou serviços. As infrações não previstas em nenhum dos grupos 1, 2, 3 e 4 serão classificadas no grupo 1. Com relação à vantagem, serão consideradas as seguintes situações: vantagem não apurada e vantagem apurada. Para cálculo da receita média, será considerado o faturamento bruto obtido pelo infrator nos 12 meses anteriores ao da infração. O faturamento bruto poderá ser comprovado, conforme o caso, com a apresentação da guia de informações e apuração do ICMS, da declaração de arrecadação do ISS. Quando o infrator exercer atividade de fornecimento de produtos e serviços, será necessária a apresentação de documentos que comprovem o faturamento auferido em ambas as atividades. A pena base será apurada com base nos fatores indicados no artigo 1º desta lei, natureza da infração, vantagem oferida e condição econômica do infrator. O porte econômico do fornecedor será determinado em razão de seu tratamento bruto, obedecendo-se à classificação adotada pelo fisco. Para fim de caracterização do porte econômico do fornecedor, toda vez que o fisco alterar os valores de sua classificação, se atualizará os valores automaticamente para o fim de aplicação desta lei. Será considerada como contumácia, para fim desta lei, as repetições de infrações idênticas de um determinado fornecedor de decisão administrativa irrecorrível, desde que entre a data desta e a prática da nova conduta não tenha decorrido tempo superior a 5 anos. O fator de contumácia terá valor inicial e poderá ser a critério do órgão julgador acrescido de frações de unidade até 1 unidade a cada evento infracional, repetido do mesmo fornecedor. Se o fornecedor recusar a propósito do tempo de ajustamento de conduta, mas manifestar a intenção de se submeter às sanções administrativas pertinentes à infração que lhe foi imputada, a autoridade julgadora poderá, no tocante do valor da multa, fixá-la em valor correspondente a 50% da pena que seria apurada para o caso concreto. Poderá o órgão julgador reduzir em até 50% o valor da multa, no caso de atendimento à pretensão contida na reclamação do consumidor ou por conveniência administrativa devidamente justificada nos atos. O PROCON de Rio Verde divulgará no mínimo uma vez no ano o cadastro atualizado de reclamações fundamentadas contra fornecedores. O cadastro será publicado obrigatoriamente no placar do PROCON de Rio Verde e em qualquer outro órgão de imprensa oficial do município de Rio Verde, sem prejuízo de uma maior publicidade por outros meios de comunicação. O cadastro deverá ser atualizado permanentemente por meio das devidas anotações. A reclamação que tenha sido objeto de termo de ajustamento de conduta constará no cadastro de reclamações. No caso de acolhimento do pedido, o coordenador do PROCON de Rio Verde providenciará no prazo deste artigo a retificação ou inclusão de informação e a sua divulgação nos termos do parágrafo 1º do artigo 11 desta lei. Nos processos em grau de recurso com decisão definitiva, se nenhuma das partes envolvidas resolver o impasse, todos os integrantes do polo passivo serão inscritos como reclamação fundamentada não atendida. Se a assistência resolver o impasse, constará a reclamação fundamentada atendida para ela, para o fabricante ou para o comerciante. A decisão de inclusão do fornecedor no cadastro de reclamação fundamentada é irrecorrível. A divergência de dados no cadastro de reclamação fundamentada poderá ser contestada. Caso necessário, esta lei poderá ser regulamentada por decreto do Poder Executivo. Esta lei entrará em vigor em 45 dias a partir de sua publicação. Revogadas disposições, ficam revogados os artigos 45 e 46 do Decreto Municipal número 053/1995 e demais disposições em contrário. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, aos 25 do mês de novembro de 2008, assinado Paulo Roberto Cunha, Prefeito de Rio Verde. Peço à secretária que faça a leitura do projeto de lei número 124/2008. Projeto de lei número 124/2008. Autoriza a prestação de auxílio financeiro às pessoas que mencionam.
A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Fica o Poder Executivo autorizado a prestar auxílio financeiro a Simone Freitas Pereira Costa, no valor de R$ 5.000 para atendimento de despesa relacionada a procedimento cirúrgico para a extirpação de tumor. O repasse da verba auxiliar do estabelecimento profissional que o atender será feito através da Contadoria Municipal, mediante as cautelas necessárias. Os recursos destinados ao cumprimento desta lei serão levados à conta do orçamento vigente, podendo, se necessário, abrir secreto especial suplementar. Revogada disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, ao 18 dias do mês de novembro de 2008, assinado Paulo Roberto Cunha, Prefeito de Rio Verde. A secretária que faça a leitura do projeto de lei número 125/2008, de autoria do Poder Executivo. Projeto de Lei 125/2008. Autoriza a desafetação de parte de vias públicas e menciona e dá outras providências. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Fica o Poder Executivo autorizado a desafetação de parte de vias públicas do bairro Popular, descritas abaixo, ficando consequentemente alterada a destinação, passando de bem de uso comum para o patrimônio disponível, passivo de alienação a qualquer título. Parte da rua 74, correspondente a 4.527,57 metros quadrados, área de formato irregular, medindo 25 metros de frente e 25 metros de fundo, por 0,07 metros, mais 75 metros, mais 25 metros, mais 57 metros, mais 25 metros, mais 74,50 metros, mais 7,7 metros na lateral direita e 0,07 metros, mais 256,50 metros, mais 7,07 metros na lateral a rua 18, lateral direita com a rua 24, rua 17, quadra 25, rua 17A e quadra 26, lateral esquerda com o Sindicato Rural de Rio Verde. Parte da rua 17, correspondente a 1.259,37 metros quadrados, área de formato irregular, medindo 25 metros de frente, 25 metros de fundo, por 0,07 metros, mais 70 metros, mais 0,7 metros na lateral direita e 0,07 metros, mais 70 metros, mais 7,07 metros na lateral esquerda. Dividido pela frente com a Avenida 75, fundos com a Rua 74, lateral direita com a quadra 25, lateral esquerda com a quadra 24, ou atuais confrontantes. Parte da Rua 17A, correspondente a 1.259 metros quadrados, área de formato irregular, medindo 25 metros de frente, 25 metros de fundo, 7 metros de 7, mais 70 metros, mais 7 metros na lateral direita, mais 7 metros, mais 70 metros, mais 7,7 na lateral esquerda, dividindo pela frente com a Avenida 75, fundos com a Rua 74, lateral direita com a quadra 26, lateral esquerda com a quadra 25, aos atuais confrontantes. Efetivada a desafetação a que se refere o artigo anterior, fica ainda o Poder Executivo autorizado a doar as áreas desafetadas ao Sindicato Rural de Rio Verde, livre de quaisquer ônus, podendo, se for conveniente, remembrá-las em imóveis que também lhe foram doados pelo município através da Lei nº 566, de 28 de fevereiro de 1963 e 692, de 18 de dezembro de 1965. Se necessário, esta lei poderá ser regulamentada por ato do Poder Executivo e entrará em vigor na data de sua publicação, revogada disposições em contrário. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, ao 18 dia do mês de novembro de 2008, assinado Paulo Roberto Cunha, Prefeito de Rio Verde. Palavra franqueada aos senhores vereadores para apresentação de projetos, requerimentos, emendas ao orçamento, em inscrição em assuntos parlamentares. Com a palavra, o vereador Nilo do Carmo Nunes. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, eu gostaria de adentrar com algumas emendas. E gostaria que estasse em ata a presença do senhor Pazotti, que está na transição lá da Secretaria de Desporto e Lazer, e que muito nos honra a sua presença, e de funcionários e amigos, uns da Câmara, outros da Secretaria, o Marcelo, depois vou passar a relação para a Marivane, Divino, o João Michel, Linomar, Mamara, Wilza, Kleber, Leonardo, William, Gilson, Tiago, Johnny, Valtim, Renato, se mais alguém tiver por aí, e consignata o nome dos meus amigos.
Primeira, as emendas, eu vou ler apenas o título para andar rápido, porque aqui o trem é Gostaria grande. que Vossa Excelência lesse apenas o título e o valor da emenda. Certo. A emenda suplementar, essa destinada, número 19, reforma e revitalização do modo esportivo do Parque Bandeirantes. Deixa eu ver o valor aqui. R$200 mil. Emenda orçamentária número 20/2008. Pela ordem. Ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, existe uma emenda dessa autoria também do vereador Luiz César sobre o módulo esportivo. E depois nós vamos ter que discutir, porque todas as duas então estão protocoladas. Inclusive, eu adentrei com ela o ano passado. Pela ordem. Pela ordem, vereador Adão Mota. Para não causar o impasse, né? Eu acho que eles depois podem discutir as emendas. Acho que o valor que o vereador Nilo entrou é insuficiente, certo? O vereador Luiz César pôs mais uns 200 ou 500. Aí eu acho que vai dar certo. Pela ordem. Aí a gente soma tudo e vê o que dá no final. Eu acho que pode juntar os dois valores, as duas justificativas, fazer uma emenda só pela ordem, vereador Luiz César. Só para salientar o vereador Nilo, a emenda orçamentária é número 60. A minha é número 19. Protocolada antes, mas a gente conversa sobre isso, não, vereador. Não tem problema nenhum. Muito obrigado. Emenda orçamentária número 20. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Ideus. Senhor presidente, eu sei que os nobres colegas não vão brigar, assim como o nobre colega vereador Adão Mota, democrático. Eu vi as emendas dele ali, eu também ia entrar com a emenda com recurso para o Hospital do Câncer, ele já está com a emenda, a gente assinou junto. Então, só para que os colegas também possam fazer o mesmo. Isso não é motivo de briga, nós temos muito dinheiro para remanejar e vamos unir esses orçamentos, essas emendas e vamos discuti-los. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César. Até mesmo, senhor presidente, porque essa emenda que eu adentrei ao ano passado no valor de R$400 mil destinado ao módulo esportivo, foi um pedido do então secretário de Desporto, Nilo do Carmo. Pena, senhor presidente, que o prefeito, que é tão amigo dele, que tem demonstrado isso, vetou as nossas emendas do ano passado. Muito obrigado. Vereador Nilo do Carmo, Vossa Excelência está pela palavra, tem mais 4 minutos. Emenda orçamentária número 20/2008, construção de 2 centros poliesportivos. R$300 mil. Só esclarecendo que a gente entra com as emendas, mas o governo pode conseguir verbas estaduais e federais para complementar isso. Seria a contrapartida do município. Por isso que o valor é menor, conforme a observação do vereador Adão Mota. Emenda orçamentária número 21, reforma e cobertura da quadra da Vila Serpro, R$120 mil. Emenda orçamentária número 22/2008, reforma e cobertura da quadra da Vila Menezes, R$80 mil. Emenda número 23/2008, reforma e cobertura das 2 quadras da Praça do Bairro Morada do Sol, R$200 mil. Emenda número 24/2008, reforma e cobertura da quadra do prolongamento Jardim América, R$80 mil. Reforma da quadra do bairro Popular, emenda número 25, R$30 mil, lá já está coberto. Emenda orçamentária número 26/2008, reforma da quadra da Vila Mutirão, R$30 mil, lá também já está coberta. Emenda orçamentária número 27/2008, construção da pista de atletismo, R$100 mil. Emenda número 52, conceder contribuições à Liga Desportiva Rioverdense, a líder, nosso Adalto, R$150 mil. Emenda orçamentária número 30/2008, cobertura da quadra da Escola Municipal de Ensino Fundamental Selva Campos, R$80 mil. Emenda número 29/2008, cobertura da quadra da Escola Municipal de Ensino Fundamental Rosalina Borges, lá na Vila Borges, do suplente vereador Leilton e do James, né, que é o vereador eleito.
R$ 60 mil. Espero que ele trabalhe para isso durante o seu mandato. Emenda orçamentária número 28/2008, a construção de 4 escolas, R$ 400 mil. Emenda orçamentária número 14/2008, construção da sede social e recreativa para o funcionalismo público municipal, R$ 100 mil. Ajuda, né? Emenda orçamentária número 15/2008, construção de hospital de referência com 100 leitos de UTI, R$ 200 mil. Emenda orçamentária número 16/2008, construção de UTI neonatal na maternidade. O senhor Luiz César entrou, depois nós conversamos. R$ 50 mil. Emenda orçamentária número 17/2008, asfaltar o setor industrial na saída para Goiânia, R$ 200 mil. Emenda orçamentária número 18, construção do abatedouro de bovinos e suínos em um dos distritos, aí o Casagrande escolhe, R$ 50 mil. Emenda orçamentária número 32/2008, ampliação do viveiro municipal, R$ 50 mil. Emenda orçamentária número 31/2008, construção de um centro de convenções. Eu sugiro que demolir lá a área do estádio e construir um estádio em outro lugar. R$ 500 mil. Emenda orçamentária número 33/2008, construção de 2 parques ecológicos, R$ 300 mil. Emenda orçamentária número 34/2008, construção de 30 pontos de ônibus, R$ 90 mil. Emenda orçamentária número 35/2008, construção de 2 terminais integrados de passageiros de transportes coletivos, R$ 150 mil. Emenda orçamentária número 36, construção de uma estação rodoviária, R$ 250 mil de verba. Emenda orçamentária número 37/2008, construção de uma ponte ligando o Jardim Presidente ao bairro de Lourdes e Laranjeira, ali indo para o quartel, R$ 40 mil. Emenda orçamentária número 38/2008, construção de uma ponte ligando o prolongamento do Jardim América ao residencial Canaã, também R$ 40 mil. Emenda número 39/2008, construção de uma ponte ligando o residencial Arco-Íris ao bairro Céu Azul, R$ 40 mil também. Emenda orçamentária número 40/2008, construção de um terminal dos trabalhadores no bairro Dom Miguel, R$ 150 mil. Emenda orçamentária número 41/2008, construção de uma passarela para pedestres na BR-060, ali na Vila Mariana, R$ 60 mil. É bom que a presidente de lá aprenda a trabalhar em vez de ficar conversando fiado. Emenda orçamentária número 42/2008, R$ 60 mil. É a construção de uma passarela para pedestres na BR-060, na Vila Renovação. Emenda orçamentária número 43/2008, construção de uma passarela para pedestres na BR-060, no bairro Jardim das Margaridas, ali perto do Poço Horizonte, R$ 60 mil. E última, emenda orçamentária número 44/2008, a construção de um teatro municipal, ação de R$ 400 mil. Todas essas emendas de assinatura do vereador Nilo do Carmo do PSB, solicita a minha inscrição em assuntos parlamentares. E não é muito, no último mandato meu eu entrei com mais de 90 emendas, né? Não sei se foi aproveitado. E essas emendas, senhor presidente, elas estão todas baseadas no plano de governo do doutor Juraci. Então, ajuda a contribuição que essa Câmara vai dar para que as obras se realizem já no primeiro ano de mandato e consagrem, né, talvez um dos maiores governos que o Rio Verde possa ter. Muito obrigado. Eu confesso a Vossa Excelência que não tive a honra de Vossa Excelência não legislou nos 3 primeiros anos. Realmente são poucas emendas, econômicas até, né? Eu parabenizo Vossa Excelência pelas emendas. Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Adão Mota Filho. Para adentrar umas emendas ao orçamento, senhor presidente. Pela Emenda. É porque Pela ordem, vereador Nilo. passou a relação dos meus amigos funcionários da secretaria, também constar em ato o presidente Maxilei, diretor de futebol da secretaria.
Continue com a palavra, vereadora Dom Mota. Emenda orçamentária número 05, senhor presidente. Reformar e ampliar cemitérios São Miguel e São Sebastião. Valor R$300 mil. Emenda 06. Construção de uma praça no Parque das Gameleiras. 300 mil. Emenda 07. Finalização da canalização do Corgo Barrinha. Valor da emenda, senhor presidente, R$1,5 milhão. Construção de uma escola no Parque das Gameleiras, senhor presidente. Valor R$1 milhão. Que era compromisso desse prefeito que está deixando há mais de 5 anos de construir isso lá, e a demanda lá é muito grande. Emenda 09. Construção da sede do CAT, Casa de Abrigo Temporário, senhor presidente. Valor R$400 mil. A emenda número 10. Recuperação e reforma da praça do Parque Bandeirantes, senhor presidente, que recente agora, a atual administração foi lá, passou umas máquinas lá, o povo ficou feliz, pensou que ia realmente recuperar aquilo lá. Valor dessa emenda, senhor presidente, R$400 mil. A emenda número 11. Contribuições sociais para manutenção do Hospital do Câncer. Valor R$500 mil. Essa emenda assina vereador Adão, Zé Henrique, Nilo e Delci Casagrande, senhor presidente. Valor R$500 mil. Emenda número 12. Contribuição ao Hospital Evangélico para a manutenção da UTI, senhor presidente. Valor R$500 mil. Emenda número 13. Pavimentar vias públicas, senhor presidente. Valor de R$2 milhões. Obrigado, senhor presidente. Essa palavra? Com a palavra, a vereadora Noemi Guimarães Rodrigues. Dia palavra, senhor presidente, para apresentar algumas emendas. Emenda orçamentária, modificativa número 2. Conceder subvenções sociais para apoiar a DEFIR, Associação para Deficiente Físico de Rio Verde. R$358 mil. Conceder, emenda número 3. Conceder contribuições ao Clube Fênix. Valor R$120 mil. Emenda número 04/2008. Apoiar a Escolinha de Atletismo e Fundação Social João Pinto. Valor R$30 mil. Essas 3 emendas, senhor presidente, é a autoria da vereadora Noemi. Emenda número 93/2008. Ampliar o programa Administração Geral da Câmara Municipal. Autor, Johnny Vieira Guimarães e outros. Emenda modificativa número 1. Valor R$1.387 mil. Continua franqueada a palavra. Com a palavra, vereador Luiz César de Castro Leão. Emenda orçamentária número 57/2008. Acréscimo no saldo orçamentário para aquisição de um UTI imóvel, senhor presidente, no valor de R$150 mil. Emenda orçamentária número 58/2008. Acréscimo no saldo orçamentário para atender despesas com convênio com a Escola de Paz do Brasil, de Rio Verde, no valor de R$50 mil. Emenda orçamentária número 59/2008. Acréscimo no saldo orçamentário para a recuperação da Praça do Parque Bandeirantes.
essa praça, senhor presidente, já que a gente ia denominar de Paulo Roberto Cunha, mas não foi possível porque a pessoa em vida pode ser homenageada, mas houve uma emenda na lei orgânica onde, infelizmente, a pessoa que está com o mandato na mão não pode ser homenageada, mas o ano que vem nós podemos homenagear o prefeito Paulo Cunha, que a praça é a cara dele. Emenda orçamentária número 60/2008, acréscimo no saldo orçamentário para ocorrer despesas com restauração do módulo esportivo na Avenida Brasília, R$400 mil. Emenda orçamentária número 62/2008, acréscimo no saldo orçamentário para aquisição de uma UTI neonatal, direcionada, senhor presidente, à maternidade Augusta Bastos, no valor de R$400 mil. Só para o momento, muito obrigado. Continua franqueada a palavra. Peço a palavra. Palavra, vereador José Henrique de Freitas. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, distinta assistência, imprensa aqui presente. Senhor presidente, pedi a palavra para a apresentação de algumas emendas orçamentárias. Emenda orçamentária 45/2008. Valor R$20 mil, finalidade, projeto de construção do prédio do Cereia. Contribuir. Centro de Recuperação Alcoólicos de Rio Verde. Eles estão aguardando esse dinheiro para começar a obra, tem 4 anos. Emenda orçamentária 46/2008. Construção de habitação para famílias de baixa renda no distrito de Riverlândia. R$100 mil, lá precisa de poucas casas. Emenda 47/2008. Construção de habitações para famílias de baixa renda no distrito de Uruana. Lá também precisa de poucas casas. R$100 mil. Porque a Lagoa do Balzinho, o vereador Alessi já construiu, por isso eu não pedi. Ele já construiu, está sobrando. Emenda 48/2008, projeto apoio à pastoral da criança, valor R$20 mil. Emenda número 49/2008, incentivo à Academia Rioverdense de Letras, Arte e Ofício, Arlau, valor R$30 mil. Emenda orçamentária número 50/2008, apoio financeiro às atividades do MOPORV, Movimento Popular de Rio Verde, valor R$20 mil. Emenda orçamentária número 51/2008, projeto de apoio à Casa da Sopa, Associação Maria do Rosário, R$20 mil. São essas as nossas emendas, senhor presidente. Muito obrigado. Continua franqueada a palavra. Apresentação de projetos, requerimentos. Com a palavra, vereador Idelson Mendes. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, tinha público nos honra, pedi a palavra, senhor presidente. Eu ia entrar com minhas emendas hoje, mas vi que os colegas entrou com várias emendas que eu já tinha protocolado também, e por isso eu vou deixar para entrar ainda amanhã. Quero saber se tem prazo ainda para estar entrando com essas emendas amanhã. Quero modificar algumas e também tirar algumas que já foram entradas aqui na casa. Eu acredito que os colegas não serão contrários. Nós temos aí até o final do mês para estarmos terminando essas sessões, né? Eu peço Vossa Excelência que adentre na próxima sessão. Acho que devemos ter sessões até semana que vem para esgotar a pauta. E peço à Procuradoria, estou com a dúvida se acaso tem algum problema um vereador fazer uma emenda e o outro fazer outra, sendo que, ao meu ponto de vista, apenas juntaria o dinheiro numa dotação orçamentária. Eu gostaria de saber se é isso que eu estou pensando ou se não. Pela ordem, vereador Adão Mota. Eu gostaria que Vossa Excelência suspendesse a sessão por 5 minutos, para a gente se reunir e definir o critério que se vai ajuntar ou se vai prevalecer o número das emendas. Quem entrou primeiro tem o direito. Catada a sugestão, sessão suspensa por 5 minutos. Eu convoco os senhores vereadores e as senhoras vereadoras para a sala de reuniões.
Conforme decidido em reunião, prazo final para recebimento de emendas será na sessão de quarta-feira, às 19 horas. E eu peço à Procuradoria que viabilize a junção das emendas de mesmo destino, ficando o vereador que protocolou a primeira como autor e os demais vereadores que protocolaram o seguinte, assinando como coautores e transformando as emendas em uma emenda só. Peço que, à medida que for fazendo esse estudo, chame os pares para fazer a assinatura das novas emendas. Pela ordem, vereador Adão Mota. Vou fazer uma pergunta. Todos os vereadores já protocolaram as suas emendas, já, né? Exatamente. Quer dizer que Vossa Excelência está dando o prazo até quarta-feira para apresentar as emendas. Para as emendas que foram protocoladas, né? É isso? Nobre colega, eu não sei se tiver alguma emenda não protocolada. Foram várias as emendas. Até quarta-feira nós teremos conhecimento de todas as emendas que vão adentrar nesse plano de orçamento. Reaberta a sessão. Continua franqueada a palavra para apresentação de projetos e requerimentos. E inscrição em assuntos parlamentares. Não havendo quem queira fazer uso, consulta o plenário se as matérias adentradas são objeto de deliberação. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Está escrito em assuntos parlamentares, vereador Nilo do Carmo Nunes. Estarei encaminhando para a comissão apenas os projetos e os vetos, devido que as emendas, algumas serão substituídas e unidas umas às outras. Eu estarei encaminhando-as posteriormente. Pela ordem, vereador Adão Mota. Só dar uma sugestão à Procuradoria da Casa, que aquela emenda que for sofrer uma fusão, que comunique o autor com antecedência. É o que eu disse, chamar os pares interessados para mostrar o que está sendo feito e para colher as assinaturas na junção das emendas. As mesmas não seguirão hoje para a comissão para que a gente possa diminuir alguma quantidade nessa junção. Eu encaminho ao relator Rogério Ferreira Leão, da Comissão de Constituição, Finanças e Justiça, projeto de lei número 125, 124, 123, o veto número 9 e o veto número 8 para os devidos pareceres da Comissão de Constituição, Finanças e Justiça. Ordem do dia, escrito em assuntos parlamentares, vereador Nilo do Carmo Nunes, espero que tenha recebido seus documentos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador José Henrique. Senhor presidente, senhores vereadores, não obstante a ausência do líder de governo, mas como eu gosto de olhar o classificado e o popular, quer dizer que é Goiânia, sexta-feira, 28 de novembro de 2008. Não está no site da Prefeitura. Quero deixar registrado. Prefeitura Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, Comissão Permanente de Licitação. Aviso de licitação, tomada de preço 073/2008. Gostaria que os pares da casa, sobretudo a bancada governista, que sempre contou com todo o apoio desse prefeito, que o prefeito sempre ouviu em todo momento para que pudesse tomar as decisões de forma mais sábia, que nos informasse, já que a Prefeitura está de recesso, como é que a Comissão Permanente de Licitação não para. Dia 5 agora nós teremos uma licitação para a compra de 2 carros zero. A bancada governista ficou de me responder qual é o fundo, qual a origem desse recurso, se é a origem de recurso de verba federal ou se é verba do próprio Tesouro, recurso do município. Então nós temos aqui, senhor presidente, e demais pares da casa, sobretudo a bancada governista, que haverá uma tomada de preço, aquisição de cerâmica, argamassa
e argamassa de rejuntamento para a construção do CAT, Casa de Abrigo Temporário. Eu não estou entendendo, porque a Casa de Abrigo Temporário era alugada. Agora vai fazer para construção. Será que é possível construir uma obra em 10 dias? Porque 10 vai ser a licitação, vai ser dia 10. Depois vai ter o Natal, tem Ano Novo. Eu não consigo entender a mágica administrativa desse governo. Por isso eu faço questão de perguntar, apesar da ausência do líder de governo, Eleci Perpétuo Garcia, aonde vai ser aplicada essa argamassa e essa cerâmica. Porque comprar dia 10, fazer uma licitação dia 10, para ainda pegar esse material, se tudo parou, era preciso que a licitação parasse, porque não é possível a gente conviver com desregramento, com uma situação dessa. Então eu pergunto ao Rogério Ferreira Leão, grande parceiro do prefeito, a vereadora Eliane Medeiros, também defensora do prefeito, a vereadora Noemi, o presidente dessa casa, o nosso colega, o professor Nilo do Carmo, aonde é que vai ser realmente aplicado. A obra já está terminando, amanhã, de manhã, estarei procurando, porque hoje outros assuntos relacionados a outros projetos não me permitiu, senhor presidente, que eu pudesse visitar a obra. Então, gostaria que alguém me explicasse aonde é que vai ser aplicada essa cerâmica, essa argamassa, já que nós estamos no final do mandato, e inclusive a Prefeitura em recesso administrativo. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, vereador Rogério. Senhor presidente, nós vereadores, imprensa aqui presente e distinto público. Senhor presidente, eu estou tomando conhecimento desse assunto agora. Eu nem sabia disso aí. Certas vezes vai aplicar lá em Santa Catarina, né, senhor presidente? Eu não sei, viu, vereador? Eu não tenho conhecimento. Pela ordem, vereador Idelson Mendes. Pedir pela ordem, senhor presidente, que a secretária aqui conste em ata a presença honrosa aqui do presidente do PMN, Wagner Melo, né? Suplente vereador Oreste Ferreira, seu filho Wagner Filho, e da Joana, sua filha Janaína, que se faz presente aqui. Secretário conste em ata, o nome das pessoas citadas pelo nobre colega vereador, agradeço a todos pela presença na noite de hoje. Pela ordem. Pela ordem, vereador Rogério. Só para dar uma sugestão para o vereador José Henrique, pega na mão do líder de governo em Casa Grande e vai lá no secretário-geral, que às vezes eles têm uma solução lá para você. Muito obrigado, José Henrique. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador José Henrique. Eu vou precisar, nobre vereador, talvez da vossa interferência, porque encontrar secretariado municipal aqui em Rio Verde não é de hoje que já está difícil. Desde o mês passado, pós o pleito eleitoral, ficou difícil. Nós tentamos diversas vezes com o secretário de obras, não conseguimos. Então, eu preciso só da explicação, porque dia 10 vou estar presente na licitação e depois vai ficar ruim. Então, eu gostaria que fosse informado, talvez o professor Nilo do Carmo, parceiro fiel do prefeito, então possa também nos informar, até mesmo dos seus assuntos parlamentares, e eu ficaria muito agradecido. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem. Eu acho que a vereadora Eliane já foi aí para dar as explicações necessárias. Pela ordem, vereador Adão Mota. Vereador Zé Henrique, Vossa Excelência continua lendo os classificados, mas Vossa Excelência tem que saber que é do conhecimento dessa casa que esse prefeito, essa administração não respeita seus aliados. Quer dizer que não adianta Vossa Excelência muitas das vezes aqui espremer os seus pares aqui que faz parte da bancada, mas é um governo que não respeita seus aliados. Isso aqui é a comprovação. É a comprovação da desorganização administrativa, é a comprovação que a gente eleva os pensamentos que uma licitação dessa está sendo feita talvez para arrumar coisas do passado. Então, essa é a realidade. Então, eu quero sugerir a Vossa Excelência que sobra o Ministério Público. Vereador Nilo do Carmo, Vossa Excelência tem 15 minutos. Lembramos que a sessão foi iniciada na segunda convocação. Nós temos 15 minutos ainda. Vossa Excelência tem 15 minutos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores vereadores, vereadoras, imprensa, público presente.
Senhor presidente, ainda nós teremos ainda algum tempo para falar ainda nessas sessões, que são as últimas desse mandato, né? No último período de sessão, a responsabilidade que temos de comandar o orçamento para 2009. Seja que qual for o prefeito, seja quem fosse, nós teríamos essa responsabilidade sobre os nossos ombros. E por isso, quando vereador aqui, eu sempre entrei com muitas emendas, né? Eu nunca tive, algumas não foram executadas, muitas foram executadas, como o asfaltamento do setor Santo Agostinho, a construção de uma passarela da Vila Amália 2 para o bairro Gameleiras, a duplicação daquela avenida universitária que entra para a FESURV, construção de ponte de ônibus lá dentro da FESURV, várias emendas nós fizemos e foram executadas pelo governo municipal que se encontra aí, no primeiro mandato, 2001, 2004. Eu acho que a obrigação do parlamentar é entrar com emendas ao orçamento, não faz mal de forma alguma. Talvez a suplementação, a maneira que o governo pode fazer dentro do orçamento, talvez não nos deixe fazer aquilo que é necessário. Mas com um parlamento forte se faz com emendas ao orçamento e cobrança dessas emendas. Sempre trabalhei pela independência do parlamento, apesar de ser sempre fiel ao governo presente, mas sempre lutei para que o parlamento fosse independente. Eu me lembro perfeitamente da ex-vereadora Valéria Santa Cruz, aqui hoje, que está com o governo que vai iniciar, aqui dentro do plenário, né? Ela lutar para que o governo tivesse apenas 4, 5% de poder mexer no orçamento durante o mandato, sem a permissão dos vereadores. Acho que o prefeito, ele tendo essa ideia de que ele pode governar conjuntamente sob a vigilância do legislativo, torna as coisas mais coerentes e não deixa secretários muito fortes, secretários que às vezes fazem desmando com o orçamento, como o senhor Afonso Celso Junqueira de Matos, que foi uma pessoa que trabalhou o orçamento para aqueles que eram mais chegados a ele, né, e trabalhou de uma forma, a não deixar as pessoas alavancarem. Eu conversava, por isso a presença do Pazotti está aqui hoje. Eu desejo muito sucesso, se Vossa Excelência for confirmado na pasta da Secretaria de Desporto. Sucesso que eu desejei lá ainda, conversando com você, sobre esse cargo. Eu digo, em 2005, nós ainda comandávamos o QDD, que é o quadro demonstrativo das despesas do orçamento da Secretaria, e quando nós comandamos, nós conseguimos realizar uma série de ações. Nós implantamos escolinhas de iniciação esportiva em todos os bairros, uniformizamos, demos lanche, demos todas as condições para as crianças ficarem nas escolinhas. Nós implantamos o projeto Rio Verde Movimento, implantamos uma série de outros projetos, atletismo, ciclismo, natação, escolinha de natação, com a colaboração do Corpo de Bombeiros, os Bombeiros Mirins. Fizemos uma série de obras que foram obras sociais e conseguimos realizar a primeira e a segunda Copa Mão na Bola num ano só. Ela até encerrou-se agora a quinta Copa Mão na Bola, que é um evento que pegou, não só em Rio Verde, mas pegou em toda a região de Rio Verde, em torno de Rio Verde, Brasília, Barra do Garças, fora de Goiás. As pessoas vêm participar dessa Copa Mão na Bola, que é o resgate do handebol, do basquetebol e do voleibol. Antes nós só tínhamos o futebol dentro da secretaria. Eu converso sempre com o ex-secretário Adalto Mendes Guimarães, e ele me dizia, né, da dificuldade que ele teve também como secretário, onde ele não mandou no orçamento de forma alguma, né, e isso eu pensava, eu sendo vereador, como é que eles vão fazer isso comigo? E fizeram. Né, e fizeram, tanto que a partir de 2006, o orçamento já não tinha, o secretário já não tinha mais acesso, tinha que pedir, tinha que implorar ao todo-poderoso secretário de administração que fizesse isso, né, isso ou aquilo. Então, ele foi no rádio e falar que eu tinha folha de pagamento. Claro que eu tinha folha de pagamento. O único lugar que ele não conseguiu botar os dedinhos foi lá.
né? Porque ali nós estávamos trabalhando com as pessoas que colaboram comigo. Às vezes as pessoas podem pensar, mas o Nilo teve uma secretaria à sua disposição. Não. Eu tinha pessoas que lá trabalhavam comigo como meus amigos, pessoas que estão comigo. Tem gente que está comigo desde 1994, em 95, quando eu fui diretor de colégio. Nós somos pessoas que são fiéis pelo muito que eu trabalhei com eles e ajudei na sua carreira. Né? Todas as pessoas que trabalham comigo, Pazotti, nos senhores vereadores aqui dentro, são pessoas que trabalharam no sentido de se profissionalizar. Eu procurei dar educação a todos eles. Procurei que todos se formassem, tivessem qualificação profissional, para que tenha sua independência política, para que tenha sua independência profissional, e isso, com certeza, todos eles serão agradecidos até o final dos dias. Eu confio em todos eles que trabalhavam comigo. Eu dou exemplos, né? Eu vou pegar um exemplo que trabalha há mais tempo, né? Que é o William de Macedo Moraes, que hoje é diretor de arbitragem da Secretaria de Desporto e Lazer. Ele trabalha comigo antes de ter 18 anos, eu dei o primeiro emprego dele, né, condições de trabalhar, quando eu era diretor do Machis Boy, estudar, puxava a orelha dele para estudar. O primeiro vestibular, ele faltou ao vestibular, né, talvez por desinteresse, eu cobrei dele, né, passei-lhe um pito, né, tremendo, ele prestou o vestibular novamente, se formou, né, eu sempre trabalhei para que ele formasse com o maior empenho possível, se formou. Foi meu assessor, depois que eu eleito vereador, foi meu assessor, que eu coloquei na Secretaria de Desporto, ele não quis ficar pela questão lá do ambiente, que não era propício, mas retornei para meu assessor na Câmara, comigo ficou, fui reeleito vereador, assumi a secretaria, o levei e coloquei num cargo de diretor, que abriu o horizonte na arbitragem Rio Verde, melhorou substancialmente as condições, trabalhou muito, assim como todos os outros trabalharam muito. Então são pessoas que eu confio que jamais iriam falar mal de mim. São pessoas que onde estiverem vai falar sempre bem do vereador Nilo, do professor Nilo, dos seus colegas de trabalho. Eu confio plenamente que nenhum desses vai queimar. Então, quando você ouvir um depoimento de alguns funcionários da secretaria, você sabe que eles jamais vão queimar nenhum deles, um ou outro, porque eles trabalharam em prol de montar uma secretaria que o novo governo vai achar montada. Né? Tudo que se passou lá dentro, o organograma, as funções, todas passaram por essa cabeça e em consonância com todos os funcionários. Trabalhei para isso. Talvez isso seja o alicerce de tudo isso que vai funcionar a partir de 2009, com a intenção que o pretenso novo secretário me falou pessoalmente. Acreditei muito nas suas palavras, por isso eu coloquei as emendas. Né? A emenda que é? A certeza de que, tendo aprovado o orçamento, Vossa Excelência, permita chamá-lo assim, como novo secretário, vai poder cobrar isso lá dentro. Não deixe isso em vão. Não deixe isso em vão, porque isso está no plano, né? Está aqui, ó. As pessoas vão cobrar isso. Está aqui no plano de governo do doutor Juraci, né, e Demilson Lima. Então, tudo que eu coloquei, as 31 emendas que eu entrei, elas fazem parte do plano de governo. Nada melhor que sair de um parlamento e dar condições para que o próximo governo possa continuar. Possa fazer já no primeiro ano as obras que ele prometeu. Né? E mostrar que é um governo diferente, que tenha essa ideia, tire essas ideias, né, de revanche, né, as ideias de vamos trabalhar para o futuro, a ideia do quanto pior, melhor. Né? E nós temos que trabalhar a política nesse sentido. Então, de minha parte, da secretária Maria de Leusa, dentro da Secretaria de Desporto, jamais haverá empecilho para o trabalho, né, dos que vão suceder, né, esses que estão lá. Então, esse é o exemplo que eu tenho que dar como parlamentar, sair de cabeça erguida, sair dizendo que nós fizemos o nosso papel. E que a continuidade desse trabalho tem que ser seguida. O desmonte daquilo que foi feito, às custas do dinheiro do secretário, de endividar. O secretário se endividou, Noemi, para poder cumprir com cada troféu que foi entregue. Eu tenho carnês na minha mão, que eu tenho que pagar troféus, porque eu não tive orçamento para fazer isso. Eu tive que me endividar, meu Brasil Card, né, o Brasil Card da secretária,
comprando gasolina para as coisas funcionarem dentro da secretaria. Então, as coisas acontecem dessa maneira. Aí, aí as pessoas vão dizer, isso é deslealdade com o governo? Não, isso é lealdade. Jamais falei isso. Olha que pessoa que faz um sacrifício desse, se endividar para manter o nome do governo de Paulo Roberto Cunha. Eu tive essa hombridade, porque eu achava que eu colaborando com a minha parte, jamais deixar a peteca cair, nós teríamos um resultado positivo. No final, né, eu não pude ser candidato da base do governo. A Noemi não pôde. Né? Nós não pudemos ser, Rogério não pôde, ser candidato da base do governo. Por quê? Não é por causa do prefeito Paulo. Eu, pessoalmente, vereador Dalmota, eu tenho a consciência de que aquilo, no aspecto pessoal, ele pôde me ajudar e ele ajudou. Eu sou testemunha disso, jamais vai alguém falar mal dele. Pessoalmente. Agora, o que deixou-se fazer por alguns secretários, como Paulo Dias, como Afonso, né, que comandaram ali um trabalho destrutivo para a própria imagem do governo. Vossa Excelência me permite uma parte, numa hora oportuna? Na hora oportuna, só terminar o raciocínio. Então, essas ideias, né, criticar isso é fundamental. Eu mandei uma correspondência para o prefeito e dizia, o senhor não reagiria? Conhecendo o prefeito como eu conheço, conhecendo o Paulo Roberto, eles, no meu lugar, tinham feito muito pior, porque ele reage a tudo. Reagiu contra Marcondes Perillo, reagiu contra Elis Rezende antes, reagiu contra qualquer pessoa, Meirelles agora, que ele ajudou a ser eleito deputado federal, depois virou as costas para Rio Verde, ele reagiu, deu entrevista, falou tudo aquilo. Então ele vai me entender perfeitamente que a minha reação não é contra o governo, ninguém foi mais fiel ao governo do que eu. Ninguém. Eu desafio qualquer um dos integrantes do governo, a minha fidelidade for maior. Agora, o conceito de lealdade desses ocupantes de cargos públicos são diferentes. Cadê um voto que o senhor Afonso tem? Um voto que o senhor Paulo Dias tem? Me permite uma parte, senão o tempo Vossa Excelência vai esgotar. Pois não. Obrigado, eu espero contribuir com Vossa Excelência. Vereador, eu estou aqui ouvindo as suas palavras, mas eu não posso concordar com tudo, apesar do seu dinamismo, da sua arte de se falar, que é muito extraordinária, dá prazer a gente ouvir. Mas eu não dou conta dessa situação que vocês que compõem a bancada de governo, isentar esse prefeito irresponsável. Se lá teve um Afonso que mandou e desmandou, que eu avisei para Vossa Excelência em 2005, que eles não iam cumprir o orçamento, aquilo que dizia para Vossa Excelência, nós estávamos almoçando na minha residência. Então, o que eu não tolero é vocês quererem isentar o prefeito Paulo Roberto Cunha. As reações dele realmente são reação até insana, com seus amigos, com seus aliados, reação que desgraçou a cidade de Rio Verde, com a sua má administração. Quer dizer que se existe um Afonso com o poder que teve, um Paulo Dias com o poder que teve, quem que deu esse poder? Foi o seu aliado, prefeito Paulo Roberto Cunha, porque senão não teria esse poder. Então, eu não concordo com o pronunciamento de Vossa Excelência na isenção do homem que está destruindo a nossa cidade. Graças a Deus que o mandato está acabando, mas nossa cidade tem lugar que está parecendo Santa Catarina. Se nós pegar a finalização do Barrinho ali, ó, tem casa ali desmoronando, está tudo caindo. Quer dizer que nós não podemos... O presidente é maleável, ele sempre é democrático, a gente comete alguns excessos com a conivência dele. Mas era só para concluir isso. Estou marcando o tempo, falta 40 segundos só. Muito obrigado. Era só para tentar contribuir e divergir, ter essa divergência de Vossa Excelência, aonde vocês fazem questão de isentar o prefeito. Gente, não é possível. Por exemplo, Juraci ganhou a eleição, prefeito eleito. Se amanhã as coisas que acontecer, quem comanda o município é o prefeito, a responsabilidade é dele. Então nós não podemos transferir as irresponsabilidades que teve do prefeito.
a ausência do prefeito. A realidade é essa. E Vossa Excelência, muitas das vezes, não teve o apreço da administração de ter o respaldo, que conheço Vossa Excelência, acompanhei os 8 anos de trabalho seu aqui nessa casa e na secretaria, da lealdade, da fidelidade com esse rapaz. Agora a gente fica triste, o que é isso? O que ele está reagindo? Reagiu contra Marconi, reagiu contra a Iris, agora ele está igual o cachorro doido aí, querendo falar do Meirelles. Tem cabimento? Ele tinha que explicar para a população de Rio Verde por que ele trouxe o Meirelles aqui e levou os votos de Rio Verde. Isso é que eu tinha que explicar. Agora, quem é ele para ficar chamando a atenção do Henrique Meirelles? Obrigado. Não, vereador, cada um tem o jeito de expressar, né? Eu digo e repito, eu disse que o prefeito, ele reagiria. Então, porque tem muitos puxa-sacos, fofoqueiros de plantão, que vão lá no ouvido do prefeito e o Nilo está traindo, o Nilo está fazendo isso, o Nilo está fazendo aquilo outro. Não há, da minha parte, nenhuma traição com o governo. É isso que eu estou dizendo, que ele reage também. E eu estou reagindo contra o quê? Desmando de setores do governo, contra o que aconteceu comigo. Eu não poderia encerrar esse mandato sem reação. Eu reagi aqui em 2004, eleito. Para quem gosta de falar que eu estou reagindo porque perdi, tá? Não é isso. Em 2004 fui eleito, reeleito com 1.601 votos e reagi contra o desmando da ex-secretária de Educação da época, Lúcia Caetano, sua equipe, que tentaram boicotar a minha candidatura e me derrotar. Todo mundo lembra o plenário cheio lá em cima, e eu reagindo, com a presença de João Caetano e tudo, eu reagi, né? A briga foi feia, porque eu não aceito de forma alguma as coisas que são feitas. Agora, negar as coisas que foram feitas positivamente, eu não posso negar. Eu nunca neguei o que a Nelci fez, nem que Maguito ou Iris ou qualquer pessoa fez. Tem coisas positivas que foram feitas do governo, já cansei de elaborá-las, mas o conceito de lealdade desse governo para com seus correligionados foi terrível. A predileção por determinadas pessoas, né? Isso foi fundamental para que eu reagisse conforme eu reagi naquele discurso aqui dentro. E reagirei sempre na minha vida contra esse desmando. Eu consegue uma parte? Se tiver tempo disponível, sim. Pois não. Pode. Só para parabenizar a Vossa Excelência, vereador Nilo, e dizer que a maioria dos líderes políticos, eles são desagradados com honestidade, com seriedade, com humildade. A maioria dos líderes políticos, eles trocaram a ética pela vaidade e o dinheiro. Muito obrigado. Parabéns para você. Obrigado. Eu gostaria de sair da vida pública, ou continuar, pelo menos, no ostracismo de não ter cargo eletivo, que as pessoas veem o cargo, não veem a pessoa. Né? A gente sente isso no dia a dia. Eu já falei isso uma vez aqui, antes, né? As pessoas veem o cargo. Então, o cargo que nós estamos deixando, eu, Vossa Excelência, vereador Dom Mota, vereador Noemi, vereador Johnny, vereador Idelson Mendes, estamos deixando o cargo e quem não está preparado para isso sofre muito na pele, porque as pessoas, né, abandonam. Né? Rei morto, rei posto. Então, as pessoas têm que ter consciência disso e trabalhar para isso. Agora, perdoar, tá, os erros, né, aquilo que foi feito contra a minha pessoa, contra a vossa pessoa, nós não podemos de forma alguma, né, trabalhar dessa maneira. Eu acho que maior lealdade que nós tivemos, jamais ninguém vai ter. Uma governabilidade que nós demos ao prefeito Paulo Roberto Cunha, não podemos, no último momento, nós sermos os traidores, enquanto os outros, podres de rico, são os benfeitores, né, para o governo. Nós saímos daqui com a eleição perdida, mas com caráter cada vez mais forte. Nós saímos com a eleição perdida, mas saímos com a honra, saímos com dívida. As dívidas têm que ser pagas, nós vamos pagar. Vossa Excelência deve ter as suas, vereador Dom Mota, todos nós temos as nossas, que ele trabalha para isso. Mas eu não fiz campanha de gasolina a rodo. Eu não fiz campanha com gasolina a rodo, dando teto de igreja para ganhar voto.
Tem uma igreja do Dom Miguel que teve um teto desse aqui, ó, para ganhar a eleição. E eu vou denunciar aqui antes de terminar as sessões. O pastor reuniu títulos numa quarta-feira, antes da eleição, para votar no candidato. Comigo não, eu falo mesmo. Nós vamos mostrar isso aqui dentro da Câmara Municipal. Peço a Vossa Excelência que conclua, seu tempo já está quase se esgotando. Eu gostaria de encerrar, tá? Dizer que a voz do parlamento não pode se calar. Vossas Excelências que vão continuar, os vereadores que vão tomar posse, melhorem cada vez mais o parlamento. Não se curvem, né, a nada que seja contra o caráter. As pessoas não podem se curvar de coisa que seja contra o caráter. Nós trabalhamos muito por Rio Verde. Nós, da bancada do governo, trabalhamos, Idelson Mendes, né, Eliene, Rogério, né, todos aqueles, Noemi, Johnny, Casa Grande, todos nós trabalhamos para que o governo tivesse êxito. Né, e todos merecíamos o mesmo tratamento, né, até o final. Isso eu digo e repito. Então não há, da minha parte, da parte de Vossa Excelência, nenhuma deslealdade nesse momento. Eu agradeço a atenção de todos e desejo novamente, Pazotti, conheci há poucos dias, mas eu digo que você, né, tem uma tarefa árdua pela frente. E que você tenha dentro do governo o respeito que eu não tive. Muito obrigado. Agradeço a compreensão de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Noemi Guimarães Rodrigues. Só para dizer ao vereador José Henrique, que eu entrei em contato com a Graça, primeira-dama, porque ela já havia comentado isso aí comigo, que o CAT está sendo construído ao lado da creche Jesuíno Veloso do Carmo, Santo Agostinho, e que vai ser inaugurado ainda nessa administração. E ela disse, se algum vereador quiser ir lá e visitar as obras, que é um prazer ela acompanhar os vereadores, que estão lá para poder verificar. Pela ordem. Pela ordem, vereadora Adão Mota. Uma grata notícia, né? Então, é a única emenda minha do ano passado que está sendo aproveitada. Então, que o ano passado eu entrei com essa emenda, que hora a pouco está aí na mesa. Cada dia eu vejo e compreendo menos, tendo em vista não ser a primeira vez que o prefeito se desdobra para atender a emenda de Vossa Excelência, a gente fica satisfeito em ver o prefeito atendendo a emenda do vereador Adão Mota. Felizmente não conseguiu atender do asfalto do Gameleira, mas acredito que em breve será atendido. Pela ordem, vereador Adão Mota. Isso só está saindo que eu tenho certeza que ele não sabe que essa emenda existia, que senão não sairia, senhor presidente. Não diga isso. A realidade é essa. Não diga isso. Pela ordem, vereador José Henrique de Freitas. Senhor presidente, eu pedi pela ordem para agradecer a atenção e a presteza da vereadora Noemi Rodrigues e pode ter certeza que amanhã eu vou visitar a obra. Muito obrigado, presidente. Esgotadas as matérias, eu passo a todos os senhores e senhoras vereadores, ao público presente, um convite do senhor José Evaristo, recentemente agraciado com o título de cidadão rioverdense. Amanhã, às 19 horas, no Senac, estará havendo uma palestra sobre situação comercial no mundo. E aqueles vereadores que quiserem ir, sintam-se convidados. O público também foi o que me passou a assessoria do Senac. Agradeço a presença dos senhores vereadores, das senhoras vereadoras, do público aqui presente. Convoco todos os senhores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária, realizar-se no dia 3 de dezembro, quarta-feira, no horário regimental. E declaro encerrada a presente sessão.